Senhor presidente, senhores deputados, senhoras Vocês estão parecidos demais, deputadas, eu, ao final do pronunciamento, eu vou abordar aqui uma questão tópica que apareceu sobre Porto lá de Mariel. Eu vou deixar ao final, porque eu trouxe aqui um tema que eu queria fazer uma abordagem mais estruturante. Esse ano, de fato, muitos episódios relacionados à questão da violência têm chocado a sociedade mineira e brasileira. Aqui mesmo na casa, nós que convivemos com esse servidor Alexandre, na Câmara de Belo Horizonte, um funcionário brutalmente assassinado. Nestes últimos dias, muitos acidentes de trânsito fatais decorrentes de embriaguez. No futebol, o Cruzeiro sequer teve oportunidade de fazer uma comemoração à altura do seu título, por brigas entre organizadas da sua própria torcida. Agora recente, a ocupação do CT do Corinthians. Nas disputas duras contra os militantes que querem a terra para plantar, contra os quilombolas, contra indígenas. E mais recentemente, desde o ano passado, nas manifestações de rua, que defendo democráticas, mas que infelizmente estão sendo também objeto de ações que têm trazido insegurança para quem quer participar democraticamente. E agora, mais recente, o episódio da morte de um cinegrafista, de um profissional da própria imprensa que tem por missão informar a população sobre essas manifestações. Agora, por que eu gostaria de abordar esse assunto aqui da tribuna? Porque muitas vezes eu considero que o enfoque dado a estas questões, que são importantes, mas são enfoques tópicos. No legislativo, busca-se agilizar determinadas propostas que estão com uma tramitação lenta. Geralmente, se é numa região específica, na semana seguinte aumenta-se o policiamento. Se é decorrente de embriaguez, ampliam-se nos dias seguintes as chamadas blitz. Na política, um jogo de empurra. Quem é governo estadual querendo atribuir a responsabilidade federal, quem defende o federal atribuir ao estadual, e o municipal, o ponto de vista local também, sem nenhuma ação mais consistente. Há um nível deliberado de omissão e desresponsabilização. Por quê? Ninguém, nenhum poder público, nenhum partido político quer se associar a uma temática de difícil resolução. Assumir a inauguração de uma obra, anunciar um programa novo, cortar uma fita vermelha para um posto de saúde, para um asfaltamento, para uma praça, isso é muito bom. Banda de música, foguete, faixa agradecendo. Mas colocar um desafio de enfrentar com resultados a questão da segurança das pessoas e das famílias pode significar uma meta não atingida, um fracasso político eleitoral. A questão é muito mais profunda. O Brasil, nos últimos anos, e os indicadores mostram isso, tem propiciado a melhoria de vida material das pessoas. O governo Lula, o governo Dilma,
nessa construção federativa, onde tem os estados e os municípios, ninguém faz tudo sozinho, tem conquistado avanços. 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema. Os jovens estão tendo mais acesso à universidade, aos institutos tecnológicos. Os programas de fortalecimento da agricultura familiar se ampliaram. As pessoas estão se alimentando melhor, consumindo mais. O padrão de consumo melhorou, aumentou, de conforto. Agora, por que nós não conseguimos proporcionalmente diminuir o nível de violência na sociedade? E aqui eu queria fazer esse debate num outro plano. O problema não é simplesmente ter mais ou menos polícia, ficar 30 ou 40 anos na prisão. Trata-se de um conjunto de ações, medidas, de políticas públicas e de difusão de valores relacionados a uma cultura da paz. Hoje, essa violência manifesta pela sociedade perpassa todas as classes sociais. Matar no trânsito, matar em troco de um celular, matar em torno de um fracasso afetivo, tornou-se um ato banal. Por que isso está ocorrendo? Acho que está na hora, ou passou da hora, de uma compreensão mais refinada, vinculada a esse estágio civilizatório que estamos vivendo. E aí nós temos que discutir na política pública de educação, nós temos que entrar na questão da juventude. Por que os jovens estão abrindo mão, neste momento, de determinadas oportunidades? Por que os avanços materiais não significaram proporcionalmente uma sociedade mais pacificada? Por que as manifestações de descontentamento com o partido A, B, ou com todos os partidos, ou com a política, estão encontrando mais eco nas ações de confronto direto, na depredação e nas agressões, do que em processos políticos participativos, mais institucionalizados? Como enfrentar, de fato, a questão das drogas, que passa necessariamente pela melhoria do tratamento, além da prevenção? Como, de fato, agilizar o funcionamento do judiciário e a retaguarda prisional e penitenciária? Não adianta ampliar o contingente de possíveis condenados se efetivamente isso não ocorrer. Nós tivemos aí casos recentes onde as pessoas estavam fora do cumprimento das medidas por morosidade. Então não adianta simplesmente, vão endurecer as penas se não melhorar o judiciário, ou melhorar o judiciário se não tiver onde cumprir, ou simplesmente ampliar momentaneamente o policiamento, ou se criminalizar de maneira indiscriminada todas as manifestações. Então eu queria levantar esses pontos porque me preocupa
aquelas respostas pirotécnicas, pontuais, quase que para dar uma resposta a um certo clamor da sociedade, clamor justificado, porque de fato são situações que nos incomodam, indignam e como seres humanos nos emocionam. Mas como tratar desse assunto numa visão mais global, mais estrutural, sem resvalar para a transferência de responsabilidades partidárias ou de níveis de governo? E como buscar promover uma cultura da paz, onde a violência, por menor que seja aquela de um xingamento ou de uma buzina no trânsito, que também é uma violência sonora cometida. Deputado, não vou conceder a parte, que eu vou tratar nos últimos 3 minutos de um tema importante. Nunca fiz isso, mas é a questão do Porto de Mariel. Senão teria o maior prazer em conceder. Deputado Sargento Rodrigues, que é um dos grandes debatedores deste assunto. Então, eu queria aqui deixar essa reflexão. Como construir uma cultura da paz? Como responsabilizar coletivamente governos? Como pensarmos num conjunto de políticas públicas que contribua para isso? Não adianta aumentar o policiamento se o sistema de saúde não trata o usuário. Não adianta ampliar a vaga na escola se a qualidade da escola não trata nos conteúdos da construção dessa cultura da paz. A questão do consumo exagerado, das relações egoístas, individualistas. Muitas vezes a grande mídia, que emociona a todos com as cenas de violência cometida contra terceiros, comete uma violência subliminar nos conteúdos emitidos nas suas programações em torno do retorno do marketing. Então não adianta aqui a gente ficar discutindo A, B, Copa do Mundo, Black Box, como se o problema fosse só... Tem que penalizar sim, tudo bem. Mas hoje é isso, amanhã é o bêbado, depois de amanhã é o traficante. E a polícia montando blitz um dia aqui, outro dia ali, ficando uma semana ali, ocupando um morro aqui. E a violência cometida com o jovem que evade da escola, e a violência racial, e a violência contra o trabalhador. Repito, há um distanciamento deliberado de partidos e governos indistintamente de uma temática de resolução complexa. Todo mundo quer assumir bandeira que resolve ali na esquina. E esse é um problema que eu considero grave. Mas no final, ao final, eu ouvi aqui algumas questões relacionadas ao Porto de Mariel, em Cuba. Sinceramente, acho, até em respeito à inteligência dos colegas que pronunciaram, que são deputados muito inteligentes, trata-se de uma retórica dirigida para o desinformado. Quem lê um pouquinho, quem exerce mandato, sabe, por exemplo, que aquela obra, primeiro, foi um financiamento do BNDES, não foi a fundo perdido. Uma obra de 1 bilhão financiou 697 bilhões. Que o contrato previu a compra do serviço aqui no Brasil, de 850 milhões, que gerou 156 mil empregos, que vai gerar condições favoráveis ao comércio externo para o país, que trata-se de uma estratégia do governo de segurar o nível de emprego interno, de aumentar a renda interna, através da ampliação da nossa participação na economia mundial. Então, vamos fazer o debate aqui num nível mais elevado, porque esse nível de clichê não ajuda
o próprio debate político interno nessa casa. Vamos discutir a economia brasileira, a inserção do Brasil na economia internacional. Agora, o Porto Mariel, todo mundo sabe, foi bom para Cuba e foi melhor ainda para o nosso país, principalmente para os 156 mil trabalhadores. Muito obrigado.